Estou de volta, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu cafofo teológico e apologético. Eu não estou 100%, mas estou de volta. E para marcar a minha volta aqui no canal, eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre práticas espirituais, exóticas ou, no mínimo, estranhas. Loucuras. Nesse vídeo, só para você ter ideia, eu vou apresentar para você o culto da serpente. Culto da serpente, gente. Tem coisa louca por aí e muitas vezes a gente não conhece. Além de falar sobre o culto, eu vou trazer um vídeo. Eu vou trazer para você um vídeo que vai mostrar um pouco do culto e um pastor que foi picado por uma serpente no meio do culto. Meu amigo, tem muita gente louca por aí. Um cara chamado George Ainsley, no Tennessee, nos Estados Unidos, por volta de 1908, leu 2 versículos bíblicos e achou que poderia manipular serpentes e fazer até mesmo um culto levando as cobrinhas para esse culto, meu amigo. O cara lê um texto sem regra hermenêutica, sem entender o contexto, e aprenda uma coisa. Se você ler um texto, um versículo, você lê um texto, tirou do contexto, você vai arrumar um pretexto de criar uma heresia. Esse cara fez isso, tá bom? Esse cara criou o culto das serpentes após ler Marcos capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu vou explicar esse texto no final do vídeo. Aí ele vai para Lucas 10, versículo 19. Esses 2 textos são palavras de Jesus. E aqui está dizendo o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Já vou dizer que esses 2 textos fala sobre algo espiritual e não material. Bom, ele leu esses 2 textos e o que o cara fez foi nas montanhas buscar uma cobrinha, uma jararaca. O cara traz essa cobra para sua casa, coloca numa caixa, chama os amigos, que belo amigo, chama os amigos e começa um culto. Começa a pregar. Em um dado momento, o cara tira uma cobra, depois de ter explicado com a sua interpretação esses 2 textos. E o cara pregava de um lado, balançava a cobrinha do outro, enrolava no pescoço, enrolava no braço, e ali começou o culto das serpentes. Ele chegava a instigar o pessoal a pegar nas cobras. Olha, se você tiver fé, nada vai acontecer com você. Pegue na serpente. E alguns pegavam e saíam dançando, falando supostamente em línguas, tendo manifestações espirituais. Bom, era a Bíblia numa mão e a serpente na outra. Aí começou os cultos nas casas. Culto do lar. Você imagina o culto no lar, o cara levando as serpentes, tá? Às vezes o cara fazia culto na floresta, nas montanhas, em salão, até que um dia, um dos adeptos, um membro desse culto, dessa seita, eu posso dizer assim, pegou em uma serpente, foi picado, a serpente cravou os dentinhos ali, as presas, né, no corpo daquele cara, o cara cai, mas não morre, a criatura não morre. Mas o que aconteceu? Isso afugentou muita gente. O pessoal falou, não vou participar desse negócio aí não. Aí o Jorge chega e diz o seguinte, olha, esse cara que foi picado não tinha fé, meu. Se tivesse fé, ele não teria sido picado. E outra coisa, não teria acontecido nada.
Só que o George também não teve fé, porque depois que aconteceu isso, o pessoal começou a se debandar, né? Foi embora. E George fez o quê? Mudou de cidade, foi para outro lugar e começou ali o seu culto à serpente, convidando o pessoal. Então o George também, o pastor que começa esse culto, não teve fé, né? Ele mudou de cidade para começar o culto. Ali proliferou esse culto e aí ele criou o ritual do beijo da serpente. O que é que acontecia nesse ritual? Bom, em um dado momento, eles separavam quem tinha fé para um lado, quem não tinha fé para o outro. Quem tinha fé iria manipular as serpentes. Quem não tinha fé iria olhar o pessoal manipulando. Então, ali no meio do culto já sabia quem tinha fé e quem não tinha fé. Aí eles traziam as caixas com as serpentes e em um certo momento do culto, os caras que tinham fé enfiavam a mão na caixa, retiravam a serpente e saíam dançando com ela em uma manifestação espiritual, entre aspas. Isso aí é loucura. O Espírito Santo não está nisso tudo, tá bom? O Espírito Santo não está nisso tudo. Você pode ter certeza disso, tá? Então saíam dançando com elas, enrolavam no pescoço, enrolavam nas mãos e por aí vai. Bom, o ritual do beijo da serpente era conhecido por quê? Porque o ápice deste culto era trazer a serpente até o rosto e deixar com que ela passasse a língua no rosto. Então eles pegavam a serpente, traziam perto do rosto e deixavam com que a língua dela passasse. Eles passavam a língua dela no seu rosto. Aí você vai me perguntar, caramba, teve alguém que foi picado? Claro que teve. Teve gente que morreu? Sim. Lewis Ford morreu depois de ter sido picado num culto desse. Outro cara também chamado Jamie Coates levou uma picada, rejeitou o tratamento, rejeitou ser levado para o hospital e morreu em casa. E agora eu vou mostrar para você um vídeo onde um pastor também é picado no culto. Você vai ver um pedacinho desses cultos para você entender como é que funcionava essa desgraça, esse tipo de culto que não é culto. Isso é heresia. Difícil, né? É muita loucura. Fala pra mim. É loucura demais. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os textos bíblicos que nós lemos. Deixa eu ler para você aqui os textos de novo. Então vamos lá. Marcos 16, versículo 18, diz assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, preste atenção nisso, e nada vos fará dano algum. Olhando para os textos bíblicos, este culto tem base bíblica? Não.
Os textos dão poder para manipular animais, serpentes, pegar lá na mão e se for picado não vai acontecer nada? Não. Os textos falam sobre algo espiritual e não sobre o animal. Os textos que Jesus fala, que nós citamos aqui, ele está falando de algo espiritual. A serpente tem diversos significados na Bíblia. Ela pode significar o diabo, ela pode significar o mal. Satanás é chamado de antiga serpente lá em Apocalipse 12, versículo 9. João Batista e Jesus chamou os saduceus e fariseus de raça de víboras. Os textos falam sobre a autoridade espiritual sobre o inimigo. Jesus deu autoridade em seu nome para enfrentar o inimigo. Só para você ter ideia, se você pegar Lucas capítulo 18, ele leu 19, mas Lucas capítulo 18 diz assim: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E no versículo 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Agora preste atenção, lembra que eu disse? Preste atenção nesta frase, preste atenção. E sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o texto de Jesus é algo espiritual, não fala de serpentes, animais, mas fala do inimigo. E o Senhor está falando assim: olha, eu dou para vocês poder sobre o inimigo. É algo espiritual. Outra coisa, a Bíblia deixa claro para nós que nós não devemos tentar a Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Algo que Jesus disse quando foi tentado pelo inimigo. Então tome muito cuidado com o que estão ensinando por aí, porque você pode estar manipulando serpentes sem saber, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo sobre as religiões e práticas espirituais exóticas. Espero que você tenha gostado. Vou pedir para você, deixa o like, clica em inscrever-se e se gostou, comenta. Você conhecia esse culto da serpente? Bom, pessoal, eu quero dizer para você que também estou com um podcast chamado Pode Tá, tá bom? E toda semana tem uma entrevista super legal, tá? Então vai lá no Pode Tá, o link vai estar aí na descrição, clique em inscrever-se. Todas as segundas, 20 horas, nós temos um bate-papo teológico apologético ali, vai ser super legal, tá bom? Se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, fortalece bastante o canal. E eu estou de volta. Muito obrigado pelas suas orações. Continue orando. Até o próximo vídeo. Valeu!